Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem o ministro das Relações Exteriores se encontrou com Rubio e, segundo os militantes da Globo, tudo tinha dado certo. A partir de agora, Trump e Lula seriam best friends e tudo se resolveria. Na mesma noite, saiu a notícia de que Trump vai intensificar as operações na Venezuela e hoje Lula, em seu palanque eleitoral, atacou Trump com o velho papo de soberania para defender seu amigo ditador Nicolás Maduro. Isso foi o suficiente para os militantes da Globo entrarem em modo de ataque contra o desgoverno, pois certamente Trump vai ficar sabendo dessa fala do corrupto e a esperança deles de acordo foi pelo ralo. Separei em duas partes, pois foi muita pancada no pinguço. Para vocês terem ideia, chegaram até a defender Bolsonaro e criticar o STF. Donald Trump confirmou que autorizou a CIA, que é a agência de inteligência americana, a fazer operações secretas na Venezuela. A informação tinha sido divulgada pelo jornal New York Times, isso com base em fontes. Aí, ao ser questionado por jornalistas, o presidente se justificou. Ele disse que as ações são necessárias porque os líderes venezuelanos, segundo ele, esvaziaram as prisões, mandando criminosos para os Estados Unidos. Trump também acusou a Venezuela de enviar drogas para o território americano. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. O Lula não pode deixar de se manifestar diante de interferência militar dos Estados Unidos nos assuntos de países sul-americanos. É uma obrigação de Lula se manifestar, porque a América do Sul é a nossa circunstância geográfica e geopolítica. E ele tem razão ao criticar interferências militares dos Estados Unidos. O problema é a continuação do que o Lula disse. Ele defendeu a soberania popular, a frase foi soberania popular da Venezuela e de Cuba. Não há soberania popular nem na Venezuela nem em Cuba, não há soberania popular em ditaduras. Se ele quisesse defender a soberania popular, ele deveria completar dizendo que esses regimes, para terem soberania popular, precisam ter democracia. No caso da Venezuela, a soberania popular foi anulada nas eleições fraudadas por Maduro. Então, complementar, falando da necessidade de soberania popular e democracia nesses países, seria um complemento muito adequado, que Lula não falaria jamais, principalmente num congresso do PCdoB. A minha crítica é em relação à forma. Você, ao longo dos últimos ano e pouco, o que o Brasil ofereceu em relação à ditadura venezuelana foi silêncio. Porque temos que manter um diálogo, tem que tomar cuidado, etc. E você pode, muitas vezes, projetar um discurso sem citar o regime do Maduro, de defesa da democracia, de que eleições livres são importantes, mas nem isso o governo do presidente Lula consegue fazer. E o que nós vimos ontem não foi uma defesa da soberania da América do Sul, uma defesa do princípio da não intervenção. Não, ele fulaniza. Ele coloca ali o regime do Maduro na discussão. E depois ele cita Cuba. Quer dizer, Cuba que não tem nada a ver com essa discussão, pelo menos dessa forma mais direta. Me parece que houve uma falta de cuidado por conta de uma dinâmica de palanque. Dentro de um contexto onde o Brasil está iniciando uma negociação delicada com os Estados Unidos. O Brasil precisa defender os princípios diplomáticos do país. Precisa defender a não intervenção no continente sul-americano. Isso não significa dizer que você precisa se pronunciar dessa forma. Você pode dizer, olha, nós no Brasil defendemos a não intervenção no continente americano, defendemos a democracia, temos valores e defendemos esses valores. Mas o que ele fez ali foi um discurso de campanha no palanque. Nessa segunda parte, Otávio Guedes saiu do personagem e resolveu falar a verdade. Ele criticou o STF reabrindo o processo contra Bolsonaro e detonou a farsa do índice de homicídio caindo por causa do crime organizado. Também tem um economista e o Valdo das Dancinhas criticando o rombo nos Correios. Bota uma pá de cal em uma série de investigações da Lava Jato
tivemos problemas na Lava Jato, lá na Curitiba, com Luio, de Moro, com Delanhol, isso aí ficou provado. No entanto, tem uma série de investigações que ficaram em aberto, provas, dinheiro devolvido, isso aí eu não vejo o mesmo empenho, como, por exemplo, para revisitar agora um inquérito contra o Bolsonaro. Então, eu não sei as minúcias, tecnicamente, dá tudo correto. Está tudo correto. Agora, para o cidadão comum, fica a percepção de que o Estado é seletivo, né? Algumas investigações sepulta e as outras nunca enterra. Parte do território brasileiro não pertence ao Estado brasileiro, mas pertence a facções criminosas. E isso está se alastrando numa rapidez impressionante. Não é mais um problema pontual. Aliás, violência nunca foi um problema pontual do Rio de Janeiro, né? Mas o Brasil fez um pacto de dizer que o Rio era violento e que não havia problema fora do Estado fluminense. A história está provando o contrário. Agora, esse método de controle de território que o PCC não usa, mas o Comando Vermelho do Rio de Janeiro usa, isso está tomando o Brasil inteiro. E com um agravante, você vê que o aumento de cemitério clandestino significa que o índice de homicídio vai diminuir. Por quê? Porque vai aumentar o número de desaparecidos. Se você não tem corpo, você não registra como um homicídio. Isso vai mostrar, olha, nossos índices de segurança estão em queda. Então é a chamada paz do cemitério. Não tem segurança alguma. Na verdade, os índices estão mascarando o controle territorial de parte do Estado brasileiro por facções criminosas. Não tem o menor justificativo hoje em dia para você ter um correio estatal. Os avanços tecnológicos em comunicação acabaram com a questão básica do correio, que era enviar carta, cartão postal e etc. A entrega de encomendas é plenamente feita por empresas privadas que concorrem entre si. Então já passou da hora de privatizar o correio, e isso não é feito por 3 motivos. Uma, questão ideológica. Segundo, para uso político dos correios, cargos, etc. E terceiro, por interesse da corporação, dos funcionários, que, obviamente, não querem ser demitidos, não querem manter o seu status quo. Se a gente olhar um histórico recente dos Correios, o que aconteceu? Já no final do governo Lula e Dilma, Lula 2 e Dilma, os Correios entraram num processo de prejuízo crescente, tá? Quando acabou o governo Dilma, entrou o governo Temer, houve um processo de busca de recuperação com medidas concretas. Então, foram fechadas agências, foi rediscutido o plano de saúde, foi diminuído, acabaram um contrato que tinha com o Banco do Brasil, de banco postal, que não funcionava, rediscutiram salários, e houve um ajuste preparando para a privatização. Então, a partir de 2017, o Correio voltou a dar lucro. Aí foi até a pandemia. Na pandemia teve até uma externalidade inesperada, porque todo mundo precisou comprar as coisas por encomenda, aumentou o volume de serviços para o Correios, ele fez um lucro até maior, mas já em 2022 ele começou a bater pino de novo. Nesse momento, ele já tinha passado pelo PPI, já tinha feito consulta, já estava pronto para ser privatizado, a Câmara já havia aprovado a privatização, o Senado estava segurando a privatização, mas uma das primeiras medidas do governo Lula foi tirar o Correio e outras empresas do processo de desestatização, ao mesmo tempo em que foi ao Supremo para mudar a lei das estatais para poder voltar a colocar políticos nas empresas estatais, entre elas o Correio, né? E aí entramos de novo num processo de afundar os resultados do Correio. Se você for olhar o lucro, o prejuízo cresce exponencialmente, e desse primeiro semestre é recorde histórico. Os Correios perderam uma reserva de mercado, uma fatia ali, que acabava bancando a empresa, de forma totalmente artificial, né? Porque não dava para você continuar nesse esquema, porque as empresas que atuam no setor queriam exatamente atuar com as suas próprias distribuidoras. Então, foi um grande erro do governo ter insistido no fortalecimento de uma empresa que, pelo modelo que o governo Lula queria adotá-lo, é um modelo que não tinha futuro. E como não teve, porque a empresa passou a registrar prejuízo atrás de prejuízo,
aquela ideia que foi feita logo no início do governo Lula, vamos tirar da privatização para modernizar os Correios, não aconteceu. E agora vimos a Beatriz Borges, como presidente atual dos Correios, admitindo inclusive que talvez privatização seja um caminho para você reduzir ali o custo, privatizar algumas áreas dos Correios. Ou seja, de volta ao que poderia ter sido feito desde o início do ano. Essa visão de que o Estado tem de estar em algumas atividades econômicas é totalmente ultrapassada, né? O Estado tem que estar na área de saúde, educação, aí é corretíssimo, né? Mas em áreas do setor econômico, como Correios, isso é uma visão totalmente equivocada que deveria ter já sido abandonado, mas infelizmente não aconteceu. Agora o governo ficou com esse pepino, Leilani, é um grande pepino, porque vão pegar esse empréstimo, vai pegar esse empréstimo nos bancos, vai querer ter aval do Tesouro Nacional para ter juros menores, os Correios podem não pagar esse empréstimo, vai cair na mão de quem? Meu, seu, nosso, do Colombo, da Leilani, da Camila, do contribuinte brasileiro, que pode acabar sendo obrigado a pagar o empréstimo dos Correios, né? Caso a empresa não consiga se viabilizar financeiramente. Leilani? São as escolhas e acaba sobrando para quem sempre sobra, né? Para o lado mais fraco. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu queria comentar sobre algo muito desagradável que aconteceu hoje no programa Show da Manhã, uma briga terrível entre o Paulo Figueiredo e o Chiquini, discutindo sobre o caso do Felipe Martins. Eu não postei esse vídeo e nem vou postar, pois acho que esse tipo de coisa enfraquece a direita. Eu torço para que no futuro esses conflitos sejam resolvidos em particular. Sobre o Lula, hoje ficou claro que sem um inimigo para atacar e desviar a atenção do seu governo desastroso, tudo o que sobra é miséria e incompetência. Eu queria saber o que vocês acham da privatização dos Correios, pessoal. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.